A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus seja louvado. Hoje eu quero falar com vocês sobre o assunto: devemos servir a Deus por amor ou por obrigação? Devemos buscar a Deus por amor ou por obrigação? Devemos nos consagrar a Deus, devemos ser cristãos, servir a Deus, buscar a Deus, por amor a Deus ou por obrigação ou por medo do inferno? Vamos lá, gente, vou responder essa pergunta. Nós devemos buscar a Deus. Na minha opinião, nós devemos buscar a Deus por obrigação, mas também por amor a Deus. Entendeu? As duas coisas. E nós não devemos buscar a Deus por medo do inferno, né? Não por medo do inferno ou por medo de alguém, por medo de alguma coisa. Nós não devemos buscar a Deus por medo de alguma coisa, por medo do inferno. Nós devemos buscar a Deus por obrigação, né? Mas também por amor a Deus. Aí você me diz assim, mas como assim servir a Deus por obrigação? Como assim buscar a Deus por obrigação? Você vai se tornar uma pessoa religiosa, hipócrita, falsa, fingida. Como assim, gente? Como assim buscar a Deus por obrigação, sem amor a Deus? Como assim? Como se fosse um muçulmano ou sei lá. Não, gente, não é isso. Não é isso. Olha, gente, quando eu falo com vocês para buscar a Deus por obrigação, não significa que você vai buscar a Deus sem amar a Deus, sem alegria, sem ânimo, sem prazer de buscar a Deus, sem vontade. Não, é assim, ó. Buscar a Deus por obrigação não significa que você vai se tornar uma pessoa religiosa, sabe? Que não tem intimidade com Deus, sabe? Que não tem um relacionamento íntimo e sincero com Jesus. Uma pessoa que não é sincera com Deus. Quando eu falo para buscar a Deus por obrigação, o que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo mostrar para vocês? Olha, gente, eu separei aqui vários versículos, né? Pra gente ter base bíblica, né? Respaldo bíblico. Separei aqui vários versículos que falam, que provam, que comprovam que nós não devemos buscar a Deus por amor, mas sim por obrigação. Eu vou ler esses versículos aqui para vocês rapidinho. São muitos versículos, mas eu só separei aqui alguns, tá?
assim, vou ler aqui rapidinho, ó. Tem Provérbios, aí depois vocês abrem aí na Bíblia de vocês para vocês conferir, ó. Provérbios 24:12, Eclesiastes 12, versículo 13, Gálatas capítulo 6, versículo 5, Romanos capítulo 12, versículo 7, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, Filipenses capítulo 2, versículo 14, 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 33, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, Atos, capítulo 20, versículo 24, Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 24, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, Hebreus, capítulo 10, versículo 25, Mateus capítulo 5, versículo 37, Efésios capítulo 6, versículo 5. Só que de todos esses versículos, o que mais me chamou a atenção, todos aqui me chamaram a atenção, né? Mas o que mais me chamou a atenção para usar como base bíblica para ensinar vocês uma coisa nova, uma coisa diferente aí, é Lucas capítulo 9, do versículo 23 ao 24, que fala aquela palavra que nós temos que negar-se a si mesmo. A Bíblia fala assim: quem quiser venha após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra, negue-se a si mesmo, em algumas Bíblias está escrito, né? Renuncie-se a si mesmo. E outras Bíblias falam negue-se a si mesmo. Então, essa palavra de negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, significa o quê? Significa que nós temos que ter um compromisso com Deus muito grande. Antigamente, a gente falava muito essa palavra, compromisso com Deus. Hoje em dia, a gente não usa mais essa palavra, né? Compromisso com Deus, né? Antigamente, a gente falava assim: a gente tem que ter comunhão com Deus, consagrar, tem que ter compromisso com Deus, tem que ter compromisso com a obra de Deus, tem que fazer a obra de Deus, tem que temer a Deus, tem que ter respeito a Deus, reverência a Deus, tem que ter temor a Deus, não pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira, não pode servir a Deus de qualquer maneira, não pode brincar com Deus nem com as coisas de Deus, senão Deus vai cobrar, não pode fazer a obra de Deus relaxadamente, servir a Deus relaxadamente, tem que ter um verdadeiro compromisso com Deus, não pode brincar de ser crente, tem que ser crente de verdade, tem que ter um grande compromisso com Deus. Não era assim que a gente pregava antigamente, não era assim que as pregações eram antigamente. Hoje em dia a pregação mudou completamente. Hoje em dia a pregação é assim: ter intimidade com Deus, ter um relacionamento íntimo, sincero e profundo com Deus, é você estar o dia inteiro conectado com Deus. Isso não significa que você vai estar ajoelhado orando, lendo a Bíblia, indo na igreja todo dia. Isso não significa que você vai se tornar um fanático, que você vai se tornar uma pessoa exagerada na doutrina. Ter um relacionamento íntimo, sincero e profundo com Deus significa que você vai na igreja só no domingo, vai jejuar uma vez por mês, uma vez por semana. Não é assim que é a pregação hoje em dia. Hoje em dia,
o conceito de intimidade com Deus mudou completamente do que era antigamente. Hoje em dia, o conceito de intimidade com Deus é assim, você não precisa ter uma disciplina espiritual, um compromisso com Deus. Você, tipo, vai aí buscando a Deus do jeito que você quiser. Se quiser ir na igreja, vai. Se não quiser, não vai. Se quiser orar, ora. Se não quiser, não ora. Tipo assim, a obra de Deus assim tá indo muito relaxadamente de qualquer maneira. Os cristãos estão muito mornos. Tipo, eles não ficam quentes, né? Buscando a Deus assim muito, mas eles também não ficam frios. Assim, não se desvia. Eles ficam assim mornos. Hoje em dia o conceito de busca a Deus, de intimidade com Deus, é a mornidão espiritual. Porque, tipo, as pessoas não têm mais aquele compromisso que tinha antigamente, né? As pessoas falam que é fanatismo, né? Então, o que eu tô querendo mostrar, dizer para vocês? Nós temos que servir a Deus com prazer, com alegria, com intensidade, com amor a Deus, sim. Mas o que eu tô querendo dizer? Tem que ter a constância, a disciplina espiritual, tem que ter o dever de buscar Deus, a responsabilidade, o compromisso, o dever, a obrigação, né, de se ocupar com as coisas de Deus, né, de fazer a obra de Deus, né, de cumprir o ministério que Deus te deu, de cumprir o chamado de Deus, a chamada de Deus. Então, assim, o que eu queria? Eu queria mudar completamente a forma que eu busco a Deus, porque eu já percebi que eu busco a Deus de uma forma assim totalmente diferente do que algumas pessoas buscam. Por isso que eu tô fazendo essa pergunta para vocês. Devemos buscar a Deus por amor ou por obrigação? Tipo assim, muitas das vezes nós já fomos impedidos de buscar a Deus assim com muita intensidade. Assim, ó. Existe algumas revelações na internet que dizem que o certo é nós cristãos orarmos todos os dias durante 6 horas por dia ou mais. Se você orar menos que isso, você tá pecando, você tá errado. Então, você tem que ter aquela disciplina espiritual, aquele dever, aquela obrigação, como se fosse um pacto com Deus, um voto com Deus, uma promessa com Deus inquebrável. Sabe que nenhum empecilho pode te fazer quebrar essa busca, essa disciplina espiritual, essa consagração, esse compromisso com Deus. Então, se você se propor, se eu me propor a falar, não, eu vou, a partir de hoje, eu vou orar 6 horas por dia, todos os dias. Eu vou orar, sei lá, 7 horas, 8 horas, 10 horas por dia, todos os dias. E nada vai me impedir. Nem o desânimo vai me impedir, nem o cansaço vai me impedir, nem a doença, nem os problemas. Nada vai me impedir. Ou seja, ter aquela disciplina mesmo, né? Eu acredito que se eu tiver essa disciplina de orar 10 horas por dia, 6 horas por dia, por obrigação, no início, eu vou lá por obrigação mesmo, sabe? Sem vontade.
vontade, ajoelho, oro, eu me esforço, né, faço aquela força, eu me esforço, mesmo sem vontade, vou orar sem vontade, sem forças, sem vontade. E aí, por quê? Porque eu tomei uma decisão, né, eu me posicionei, eu tomei posição diante de Deus. Eu tive um posicionamento de falar: "Não, a partir de hoje vai ser 6 horas de oração, vai ser 10 horas de oração, todos os dias". Aí eu vou lá, ajoelho, mesmo se eu estiver cansada, desanimada, triste, abatida, sem vontade, sem ânimo, mesmo assim eu vou lá, ajoelho e oro e cumpro aquilo que eu me propus a fazer. Eu acho que no início vai ser difícil, né, mas aí depois, eu vou pegar no tranco, né, vou pegar o jeito e vou passar a buscar a Deus, assim, com mais naturalidade, sabe. Não vai ser aquela coisa automática, mecânica, robótica, engessada, não. Não vai ser aquela coisa assim forçada. Não, vai ser no depois de um tempo vai ser uma coisa assim mais natural, sabe, mais sincera, sabe. Vai ser depois de um tempo vai ser uma coisa assim mais prazerosa mesmo, né, mais alegre, né. Eu quando comecei a orar de madrugada foi assim. Nos primeiros dias, eu ajoelhava para orar de madrugada, como eu não estava acostumada, era muito maçante, era muito cansativo. Eu sentia que era uma coisa assim maçante, cansativa, sabe? Eu não gostava de orar de madrugada, eu gostava de orar em outros horários, né? Mas de madrugada não. Aí eu fui orar de madrugada assim por obrigação mesmo, sabe, ninguém me forçou, nem me violentou, nem foi agressivo comigo pra eu orar de madrugada. Eu fui lá e fui porque eu quis mesmo, né, orar de madrugada. Só que eu não fui por amor, fui por obrigação. No início era realmente muito cansativo, muito maçante, muito difícil. Mas aí depois de um tempo eu comecei a orar de madrugada, assim, com alegria, com amor, com prazer, com com sinceridade. Só que no início foi assim, né, por obrigação, foi difícil, mas depois de um tempo foi por amor, por alegria, porque eu já tinha pegado o ritmo, né, da coisa, né, e aprendi a ter alegria em orar de madrugada, aprendi a orar de madrugada, assim, com muita alegria mesmo. E, assim, eu queria falar que muitos cristãos da África, eles têm essa disciplina espiritual, essa obrigação. Não posso faltar na oração de jeito nenhum, nada vai me impedir, nenhum empecilho. Muitos cristãos na Jocum também têm essa